Senhoras e senhores, mais uma vez, prazer. Estamos aqui na Passo Jurídico Talk, nosso podcast da Passo Jurídico. E hoje nós vamos tratar o tema Os Caminhos da Advocacia. E eu tenho um prazer enorme de estar trazendo aqui um grande amigo e colega que a gente fez faculdade junto, Matheus Henrique, doutor Matheus. Seja bem-vindo. Abre seu coração, fala pra gente. Bom dia, doutor Raimundo. É uma satisfação enorme também estar aqui nesta manhã. Vamos lá. A advocacia, né? Como nós estudamos juntos, foi um marco inicial da minha vida profissional. E é uma satisfação hoje estar atuando como advogado e buscar a verdade e a justiça, né, para os clientes que nos contrata, os clientes que nos procura. Direito para você, ele sempre foi um sonho? Ou você já vem de um meio jurídico? Ou como que foi isso para você acabar dentro das várias opções de curso superior, você escolheu o direito? Doutor, na verdade, eu tenho um primo, onde ele já, na época em que eu decidi, né, optar pela área jurídica, ele já era advogado. E aí eu busquei aconselhar com ele, busquei ampliar mais a minha visão a respeito dessa área, né, jurídica, e ele me direcionou, falou que era uma área muito promissora, onde eu teria várias oportunidades, e foi bem assertiva, né, o aconselhamento dele. Então, a partir daí, eu busquei, né, unidades de faculdade próxima à minha residência e consegui aí encontrar aí a Faculdade de Sabará, onde eu, por 5 anos, eu frequentei até me formar. É chão, viu? É um cursozinho que... Direito é um curso que até hoje, dentro do cenário brasileiro, é um curso de prestígio social. Sim. Eu não desmerecendo de forma nenhuma nenhum curso, nenhuma graduação superior, até mesmo porque de todas as especialidades a gente tem as necessidades dela, mas a sociedade ela costuma ter um olhar um pouco mais diferenciado para alguns cursos, entendeu? E um deles é o direito. E a gente sabe que essa caminhada, esses 5 anos, essa jornada dos 5 anos do acadêmico, ela é que muita gente na faculdade ali pensa que faculdade é 2 alegrias, né? O dia que você entra e o dia que você sai. No meio desse caminho aí é só trancos, barrancos, desafios, provações o tempo todo. E diferente dos outros cursos, quando a gente forma, a gente ainda tem uma prova de proficiência para fazer. Que sem ela a gente não consegue estar exercendo a profissão que a gente passou 5 anos estudando para ela. Que a gente tem a famosa e tão temida por muitos prova da OAB. Exatamente, doutor. Para depois, aí sim, você entrar no mercado de trabalho. Mas voltando desde lá assim, do período, a faculdade, pelo menos para mim, ela foi uma coisa completamente desafiadora. Com certeza. E para você? Nossa, demais. Eu lembro que para a gente ingressar também na faculdade é preciso também fazer uma prova, né? E aí aquela expectativa, não, me saí bem ou não me saí? E veio o resultado, e aí foi em 2014, onde eu comecei a cursar o curso de Direito, e sei que foi muito desafiador. O senhor também, né, pôde experimentar, já que nós ingressamos juntos, formamos juntos e frequentamos, né, as diversas áreas, as diversas aulas com excelentes professores. Inclusive, né, eu nem cheguei a comentar, mas nós nos formamos na Faculdade de Sabará. E então foi assim muito desafiador, porque na verdade a gente tenta conciliar tudo, né? Tanto o trabalho como a vida social, né, a vida profissional e também a questão do estudo. Então a gente precisa gerenciar tudo isso para que a gente possa fazer um curso que realmente nos levará a um caminho onde nós almejamos. Então o curso de Direito, claro que a faculdade te dá uma base,
mas você precisa realmente levar a sério, você precisa realmente se dedicar para você almejar lugares onde você realmente quer, né, alcançar. Então, assim, o curso de Direito, ele é bastante massivo, mas tem aulas, né, tem professores que conseguem, assim, fazer uma dinâmica, né, em relação a passar o conteúdo. Então, não é fácil, mas é muito gostoso de fazer. Você tocou num ponto aí, que é a gestão do tempo, e é uma coisa extremamente importante, porque, igual você colocou aí, a gente vai tentando correlacionar a nossa vida pessoal, vida profissional, a vida acadêmica, dentro tudo das 24 horas que a gente tem do dia. E como a gente fez faculdade à noite, a gente já vinha de uma jornada de trabalho durante o dia inteiro. Pelo menos, eu imagino que para você também tenha sido assim, mas trabalhava durante o dia inteiro, chegava em casa ou ia direto para faculdade, dependendo do dia do trânsito, como que tava. Ia para faculdade, passava ali mais 4 horas estudando, para voltei para casa, cheguei em casa, tomar um banho, comer alguma coisa, dormir, acordar para ir para aquela rotina de trabalho de novo. Exatamente. Então, essa gestão do tempo e, acima de tudo, a dedicação que a gente, ou que eu sugiro que qualquer pessoa que queira fazer qualquer curso superior, mas em especial o direito, que essa é a pauta, que é um curso extremamente teórico, diferente de outros cursos, por exemplo, medicina, vocês têm bastante aula prática, mas o direito ele é um curso, em sua maioridade, teórico. A gente trabalha com teorias, a gente trabalha ali com a lei, a gente não vai para campo aplicar aquilo. A gente só vai para campo aplicar aquilo quando a gente forma. Mas em 90% das coisas a gente está ali na sala de aula. A gente não tem um laboratório para poder fazer algum experimento químico. Não, ali é livro, é maçante. E realmente é um curso cansativo. Se você não tiver uma gestão do seu tempo, de chegar em casa, agora eu vou estudar, ou agora eu vou trabalhar, ou agora eu vou descansar, porque isso faz parte, senão você não consegue absorver aquele conteúdo que foi te passado. Mas esse ponto que você trouxe, eu achei ele extremamente interessante. E durante os 5 anos do curso que a gente passou na Faculdade de Sabará, igual você falou, a gente teve bastantes professores interessantes, mas os ápices, os altos e baixos para você, quais que foram? Doutor, eu lembro que eu já estava no 3º ou 4º período, onde eu comecei a estagiar. Porque, assim, é de suma importância, nesta área do direito, a gente logo cedo ter a oportunidade de estagiar. Mesmo que não seja remunerado, mas é importante justamente para a gente ter uma experiência mais sólida, né, a gente conseguir enxergar não só além da teoria, mas também da prática. E eu me recordo que na época eu estagiava em 2 lugares. Eu estagiei na Defensoria Pública e no Tribunal de Justiça Militar, aqui em Belo Horizonte. Então, como o senhor mesmo disse, era corrido, né? Eu acordava cedo, ia para o primeiro estágio, e na hora do almoço, era o horário que já estava dando, né, para me poder ir para o outro estágio. Então eu saía de um, corria, às vezes chegava atrasado, corria para poder estagiar no outro lugar, né, lá na Defensoria Pública. E após o período do estágio, né, do dia, eu corria pro ponto de ônibus. Tinha que pegar ônibus. Porque a maioria dos estudantes não tem uma vida profissional já estabelecida, né? Um dinheiro rentável, onde você já tem estabilidade. Então, a gente depende do transporte público. E eu lembro que daqui da capital até Sabará, a gente gastava cerca de 50 minutos, 1 hora, dependendo se o trânsito estivesse bom. Então, a gente chegava já em cima do horário da aula, né? Da aula começar. E era difícil, sim, a gente poder chegar, de ter aquele dia todo cheio de tarefas, de trabalho, e ainda ter que estudar, né? Chegar e prestar atenção. Eu me recordo que a sala também tinha bastante aluno, então assim, a gente tinha também
as coisas que faziam com que a aula não eram tão sobrecarregadas, né? Com professores, uma aula mais tranquila, não somente leitura, mas até a conversa mesmo, onde os professores conseguiam nos direcionar, né? Então, assim, tinha uma explicação melhor. Mas também tinha aqueles não interessados na aula. Então, às vezes, acabava que nos atrapalhava, mas, como o senhor sabe, a gente tentava manter o foco aí para absorver toda a aula, todo o estudo que o professor naquele momento, naquele dia nos passava. É interessante porque a nossa turma era uma turma muito grande. Sim. Mas, se eu não me engano, eram uns 30 ou 35. Era aí mais ou menos isso, doutor. Na verdade, acho que era mais e nós formamos em 35. Se eu não me engano, chegou a ser 50 pessoas. Mas no início do curso eram 50 e nós formamos uns 30, 35. Porque a nossa sala era a sala maior da faculdade. Isso. De espaço físico. E ela tava sempre cheia. Sim. Mas isso que você trouxe era legal. É legal porque a gente, dentro da sala de aula, como a gente éramos muitos e fomos muitos até o final do curso, a gente conseguiu tornar a coisa mais leve possível. A gente acabou desenvolvendo bastantes amizades que a gente carregou ali durante aquele tempo, umas durante aquele tempo, outras para mais, outras para menos, mas que nos ajudaram a deixar a coisa mais leve. Um ajuda numa coisa aqui, outro ajuda numa coisa ali, e vai conversando, e o ponto de vista que um tinha era diferente do outro, e a gente acabava somando e com aprendendo certeza. Junto. Uma coisa que o professor falava e ninguém conseguia entender, aí um conseguia entender e explicava para a turma de uma outra maneira diferente, aí todo mundo entendia. Todo mundo ia se ajudando e a gente acabou vencendo aquela etapa ali junto. Entre trancos e barrancos, e a gente acabou sem matar ninguém, a gente acabou... Não gastamos o nosso réu primário, entendeu? Porque, apesar de tudo, éramos 30, 40 pessoas completamente diferentes, de universos completamente diferentes, com mentes e vivências diferentes, vivendo no mesmo espaço. E pessoas com personalidades, né, muito fortes. Completamente diferentes, personalidades fortes. Tínhamos alguns embates ali e era normal acontecer, mas a gente soube administrar, soube levar e soube concluir o processo absorvendo tudo o que aconteceu da melhor maneira possível. O saber lidar com a gente aprendemos muito ali na faculdade. Porque na hora que você chega e você vê ali 40 pessoas com 40 ideias diferentes da sua, com 40 pontos de vista diferentes do seu, você vai conviver com ela bastante tempo, 5 anos, a gente teve que se adaptar, aprender a ceder, aprender a relevar muita coisa. Sim, principalmente. Aprender a nos posicionar quando necessário, se impor quando fosse necessária a situação, mas em muito também deixar acontecer e ver no que ia dar. Eu não sei se o senhor se recorda, mas a nossa sala existia pessoas com uma personalidade mais forte, né? Inclusive, a gente chegou também a solicitar a direção, a troca de alguns professores, porque a sala não lidava com a explicativa do professor, né? O jeito do professor. Então, assim, por ali o senhor já percebia Sim. que a classe, né, a turma, existiam pessoas mesmo de pulso firme. E eu me recordo também que, por muitas das vezes, a gente chegou a ter esses embates justamente também para tentar exercer a democracia, né? Porque o direito, ele vem para exercer a democracia. Então, foram períodos de muito estresses, né? Mas que realmente nós conseguimos aí conduzir e concluir da melhor forma possível, que foi o curso de Direito. Sim. Quando a gente estava na faculdade, tinha muitos colegas nossos que atuavam em outros segmentos, cada um tinha uma profissão ali, estava uns na obtenção de novo título, Exato. Outros
fazendo curso superior para uma promoção de carreira, que tinha os colegas da sala que tinham carreiras militares, carreiras policiais. Civis, isso. E tinha gente que estava ali fazendo o curso de direito para realização de sonhos. Tanto dele, quanto de família, quanto do meio que ele estava. Porque, como a gente já falou, o direito é um curso de prestígio. Sim. Muitas famílias falam, eu tenho um filho que é advogado, eu tenho um primo que é advogado. E faz parte, porque majoritariamente sabe que é uma dificuldade para poder concluir isso. E dificuldade maior ainda para passar na prova do OAB. A última estatística que saiu é de que 110 mil pessoas tentam cada exame da prova do OAB. Ontem, só cortando o senhor, ontem teve a lista de aprovados da segunda fase da OAB do exame 44. E 67% dos que realizaram a prova ontem foram reprovados. 67? 67%. Você está contando desde a matrícula até a... Exatamente, até a segunda fase. 67%. 67%. Então daí a gente já consegue perceber que não são todos. Não. Às vezes a pessoa ela leva a sério, né, o curso de direito, mas no momento de prestar, né, a prova da OAB, realmente ela trava. E às vezes nem é por falta de conhecimento. Não. Mas é o nervosismo mesmo. Sim. É a própria cobrança da pessoa, até de familiares, né, de terceiros, em perguntar, já passou na prova? Já é advogado? Já passou? Então, realmente é uma prova de extrema complexidade e exige muito, né, do profissional. Sim. A prova da OAB, a tão temida prova da OAB, hoje é um exame unificado. Isso. Mas ele gera na pessoa essa pressão que você acabou de colocar enorme, porque sem aquela validação da prova, você não consegue exercer a profissão. Não. Então você tem um bacharelado, um diploma de bacharelado, mas você não pode atuar na área. Exatamente. E você precisa passar naquela prova. E é uma prova que, sim, ela carece de muita aptidão técnica, porque são muitas questões da primeira etapa. Na segunda etapa você tem uma prova que ela é aberta, então você tem que gastar o punho mesmo, escrever bastante. Mas o que eu vejo que reprova muitas pessoas é o que você colocou, não é a capacidade técnica da pessoa, não, é mais o emocional dela mesmo. De chegar ali e ter aquela pressão daquela prova, ter a pressão do lado de fora, ter a pressão da família, ter a pressão no mercado de trabalho. Porque se você não vem de uma família que já tem uma estrutura, pelo menos profissional, jurídica, para você já estar ali fazendo um estágio já logo nos primeiros períodos, para você já estar atuando no meio e tudo mais, você vai começar do zero. Pelo menos foi isso o meu caso. Eu sou o primeiro advogado da minha família. Então, quando eu entrei na faculdade, eu não tinha nenhum familiar para me dar a mão. Me dar a mão no sentido de, olha, eu sei qual que é o caminho do curso de Direito e eu vou te ensinar. Não, eu não tive. Eu tive outras pessoas que me apoiaram de outras maneiras. Mas desta maneira, eu não tive. Diferente de outras pessoas que entram na faculdade, tem um pai, tem uma mãe, tem mais alguém que pelo menos dá um norte. Eu não tive isso. Então, quando eu formei e eu passei na prova do OAB, eu olhei para um lado e para o outro, tá, formei, e agora? O que eu faço? Para onde que eu vou? E como é que foi? Doutor, eu lembro que em 2019 nós concluímos o curso, né? A gente defendeu a nossa monografia, que inclusive obtivemos também, né, uma das maiores notas da faculdade. Eu lembro que os alunos mais atenciosos e os alunos que realmente queriam ali, de alguma forma, alcançar mesmo, almejar os objetivos, dentre dos alunos era o senhor, né, que a gente sentava ali mais próximo à mesa do professor. Então, eu me recordo que em 2019 nós formamos, e aí logo em 2020 veio a pandemia, porque nós formamos no segundo semestre de 2019. Então a gente queria ali um tempo para descansar,
mesmo da faculdade, porque foram 5 anos, assim, de muita batalha, né? E de muito esforço, de sacrifício, inclusive, doutor. Eu não sei se o senhor me recorda, eu tive um pequeno também incidente onde eu me acidentei, então eu precisei ali de um aparato, de uma força até maior, porque eu cheguei a pensar em desistir do curso de Direito, foi em 2016, então assim, eu precisei também de muita ajuda dos meus familiares, amigos, inclusive colegas também, né, da nossa própria faculdade. E eu lembro que quando nós formamos, em 2020 veio a pandemia. Sim. Então, assim, as provas, elas pararam de ser aplicadas. Foi. E aí, após esse período, a gente teve que novamente buscar ter aquela rotina de estudo. Porque eu cheguei a morar em outro estado e tentei a prova pela primeira vez e não consegui passar na segunda fase. A primeira fase eu passei, né, de primeira, que são constituídas 80 questões, né, de diversas matérias, e eu consegui alcançar ali o número mínimo das questões para ingressar na próxima fase, que foi da segunda fase da OAB. E eu lembro que na primeira fase, na primeira prova, porque a gente tem duas tentativas na segunda fase. Se a gente não consegue almejar determinada pontuação na primeira prova, a gente pode ir para repescagem. E eu lembro que eu fui para repescagem, mas veio a pandemia. Então, assim, eu levei ainda um tempo, um processo para realmente, de fato, eu buscar o conhecimento que eu precisava para efetuar aquela prova. E quando foi em 2023, eu fiquei esse tempo todo sem estudar, sem fazer o exame da ordem. E quando foi em 2023, eu falei, não, eu tenho um curso de Direito. Eu tenho N oportunidades para me poder alavancar profissionalmente. E em 2023 eu me abdiquei de tudo, doutor. Inclusive de trabalho. Na época eu parei de trabalhar e realmente foquei no que era necessário naquele momento. Então eu posso dizer aí que mais de 6 meses eu me dediquei exclusivamente para a prova da OAB. E graças a Deus, no final, se eu não me engano, doutor, em outubro eu obtive o resultado da minha segunda fase da OAB. Outubro de 23. Outubro de 23, exatamente. Mas antes de outubro de 23, eu já vinha fazendo parcerias no meio jurídico. Sim. Onde eu realizava as peças profissionais, onde eu confeccionava as peças profissionais e prestava um serviço para um escritório. Então, assim, eu já estava... Eu não tinha parado totalmente de estar junto com o direito. Mas, de fato, a advocacia eu comecei a exercer em 2023. E em outubro eu pude, né, graças a Deus, receber os pontos necessários para poder solicitar a carteirinha de advogado. E em 2024, quando eu recebi, aqui na capital de Belo Horizonte, eu comecei, de fato, a exercer a advocacia. Essa jornada da sair da faculdade e entrar no mercado de trabalho, dentro do diverso direito, ela é muito interessante. Eu passei mais ou menos basicamente a mesma coisa que você. A gente colou grau em agosto de 19. Foi. E em outubro eu fiz a prova do AB, primeira fase. Passei. Fui fazer a segunda etapa, se eu não me engano, em dezembro de 2019. E passei. Eu tive a felicidade de passar na prova do AB de primeira. Fui lá, fiz e passei. E chegou em janeiro, saiu o resultado. Saiu o resultado definitivo em janeiro. Eu tinha conseguido. E em março entrou a pandemia. Então, aquela cerimônia que tem da entrega das carteiras, eu não tive. Eu tive, doutor. Eu não tive. Eu fui quando liberou, o meu juramento foi um juramento online. A gente fez o juramento online. E eu fui na secretaria da OAB buscar minha identidade, a minha carteira funcional. Eu não tive aquela cerimônia. E fez parte da jornada. Não tive a oportunidade de ir assistir outros de outros colegas, mas eu não tive a minha. Então,
Quando eu formei, eu olhei para um lado, olhei para o outro, tá, o que eu vou fazer agora? Porque eu também tinha feito estágio no Tribunal de Justiça, mas na área de conciliação. Eu não tinha experiência de estar como o advogado ou como o escritório da ação. Eu estava ali como um conciliador. Então eu tinha estudado, eu tinha passado na prova do OAB, eu estava com a carteira na mão, mas eu não sabia advogar. Porque a faculdade, ela te ensina direito. Advogar é outra coisa. A faculdade, ela não te ensina isso. E o senhor chegou a estagiar em qual cidade? Qual comarca? Eu estagiei em Belo Horizonte, fiz estágio no GESP. Ah, sim. No GESP. E quando eu formei, eu tinha um amigo que tinha um escritório de advocacia. E eu falei com ele, cara, literalmente, cheguei lá, bati na porta, falei com ele, sou advogado, tenho carteira do OAB, mas não sei advogar. Me ensina. Literalmente. Sentei lá para aprender a advogar. Fiquei lá 1 ano, entendeu? Saí de lá e fui caminhando com as minhas próprias pernas, dentro do ramo do direito. Mas eu precisei passar por esse período de 1 ano no escritório de advocacia, literalmente aprendendo. Aprendendo a precificar, aprendendo a constituir a peça, aprendendo a qual jurisprudência que eu vou utilizar, a como que eu vou conduzir aquele processo. Ó, essa aqui vai entrar em tal parte, não é na inicial, vai entrar isso na impugnação, ou onde cada elemento entra. Até mesmo conversando com o próprio cliente. Exato. Como que você conduz uma conversa com o cliente que te procura? Você é advogado, mas não tem experiência, o tempo hábil, né, necessário para que você realmente conduza ali como um advogado já experiente. Um profissional que já tem tempo, né, de carreira. Eu me recordo também, doutor, que foi assim, uma das coisas que quando eu formei, tirei a carteirinha, falei, pronto, sou advogado. A minha dificuldade, uma das minhas dificuldades foi mexer no próprio sistema judiciário. Nossa senhora, como que eu peticionava uma peça? Como que eu colocava a documentação? Como que o judiciário, como que eu vou preencher os requisitos para colocar a peça conforme o judiciário demanda, o judiciário pede? Então, assim, eu lembro que foi uma dificuldade e na época eu cheguei a fazer uma sociedade onde realmente eu busquei ao lado de uma profissional que já tinha algum tempo no mercado como advogada, e eu tentei buscar ali o melhor jeito de aprender para lidar com o sistema do judiciário. E eu me recordo também que essa advogada, essa profissional, ela tinha muito processo e ela não conseguia me dar a devida atenção. Doutor, faz dessa forma. O doutor, funciona dessa forma. Porque, assim, você precisa, sim, de uma base, você precisa, assim, de algum profissional, de alguém que você se espelhe para te ajudar. Mas você também tem que ver se o profissional, ele tem a disposição do tempo. Porque, como o senhor sabe, o tempo, para nós, é muito precioso. Sim. Então, assim, é no meio das dificuldades que realmente a gente vai aprendendo. Vamos errar, ninguém está isento, né, de errar, porque nós somos humanos, mas assim, é uma dificuldade extrema. Doutor, se eu falar para o senhor que é mais difícil a gente ingressar no meio profissional do que concluir 5 anos de faculdade, o senhor pode achar que não é. É muito mais desafiador a gente ingressar e a gente constituir, a gente conseguir clientes já como advogado, do que passar os 5 anos na faculdade. Com toda certeza. E essa questão de atender um cliente e tudo mais, de conseguir um cliente, de como peticionar, inclui vários fatores que, ó, hoje em dia você acha uma aula no YouTube, você acha uma aula em algumas plataformas, até mesmo na plataforma da Passo, aulas de como acessar o sistema. Como acessar o PJE, como acessar o Projude, como acessar o EPROC, como peticionar, como clica aqui, conecta ali e vai. Mas principalmente, o advogado, ele tem que entender inicialmente qual que é a formação dele e como que ele é. No seguinte sentido,
eu quero atuar na área do direito previdenciário, por exemplo. Onde o direito previdenciário, ele atua basicamente com pessoas, o cliente são pessoas idosas. Pessoas vulneráveis. Pessoas acima de 50, 60, 70 anos. Então, você vai entender que aquele cliente que você vai atender, ele vai precisar de um acolhimento maior. Ele vai precisar conversar mais com você. Você vai precisar ter um espaço físico para você atendê-lo. Que é diferente, porque o advogar, ele envolve várias coisas. Diferente de alguém que está advogando, por exemplo, trabalho com direito online, direito digital. Você faz uma reunião online, você conversa com o cliente via WhatsApp. Uma assinatura online. Então você não precisa de um espaço físico. Teoricamente, você não precisa de um espaço físico. Precisa de uma reunião, você consegue alugar um coworking, você faz a reunião. Tranquilo. Inclusive, doutor, só ligando um gancho, às vezes é necessário menos técnica para falar com o cliente, para ele realmente entender, como o senhor mesmo disse, na área previdenciária. Nós lidamos muito mais com pessoas idosas, pessoas que já viveram bastante e ainda têm uma dificuldade de entender e de aceitar também essa era digital. Então, por muitas das vezes, a gente tem que ter uma linguagem menos técnica para justamente eles entenderem o que nós iremos pleitear, o que iremos buscar para aquele cliente. Com toda certeza. O juridiquês, que é o termo que a gente usa, o vocabulário nosso, a gente usa ele no processo, a gente usa ele com outro advogado, com o juiz, com o promotor, no processo. Com o cliente, é lidar com ele da forma mais clara e objetiva possível. Vou atender, vou migrar para a área de família. Vou trabalhar na área de divórcios. Nessa área litigiosa. Você vai entender que você está lidando com pessoas que estão vulneráveis, são pessoas que estão rompendo relações que podem ter sido relações de uma vida inteira. Então ela vai chegar ali emocionalmente mais fragilizada. Então, se o seu perfil não é o perfil de uma pessoa paciente, para deixar a pessoa chorar, não migra para essa área. Ou então, trabalha ali, mas dentro dos bastidores, fazendo a peça, não faça o atendimento. Na verdade, doutor, acredito que em todas as áreas do direito, existe sim essa pessoa, esse cliente, com essa certa dificuldade, né? Eu que atuo bastante também na área criminal, eu consigo perceber que muitos dos clientes não entendem, né, do processo, do procedimento, de como irá ocorrer aquela situação. Por muitas das vezes, quem nos procura é o familiar, né, nessa área penal, o familiar que nos procura, e muitas das vezes é um familiar onde é leigo. Ele é leigo e ele não entende do procedimento do processo. Porque da prisão em flagrante até o trânsito em julgado, onde não há mais possibilidade de recurso para aquele processo, para aquela situação, são vários procedimentos e processo. Não é simplesmente prendeu, ele está sendo processado, julgou, condenou e acabou. Não. Tem toda uma estrutura. Tem o flagrante, aí depois vira um inquérito policial, instaura um inquérito policial para realmente se existe indícios de autoria, de materialidade. Aí se realmente for algo que tem que indiciar a pessoa, aí vira um processo, aí tem todo o trâmite do processo. Após o processo, né, vem a condenação ou a absolvição. Tem recursos que podem ser pleiteados em outras esferas do judiciário. Então, assim, muitas dessas pessoas, elas estão fragilizadas. Principalmente o da área criminal. Por quê? Porque é um familiar que está preso. É uma pessoa querida que está preso. Independente do que ela fez ou não, cabe à justiça julgá-la. Mas a pessoa que nos procura é uma pessoa que está frágil. É um familiar que foi injustiçado. É uma pessoa que, no momento da emoção, acalorado ali, cometeu algo que realmente é um crime, é considerado como um crime, mas de fato aquela pessoa não queria exercer aquela ação. Então, sim, são pessoas realmente
que nos procuram com bastante fragilidade. E nós, como operadores do direito, nós devemos ter a humanidade de atendê-las da forma mais simples, objetiva, clara, né, e humana possível. Porque é um momento, sim, doutor, de muita fragilidade. Você trouxe um ponto do desconhecimento familiar, ou do desconhecimento ou do familiar, ou da parte, do processo. E isso é natural, porque quem tem o conhecimento do processo somos nós, que passamos 5 anos na faculdade, e mais o tempo todo, ou na pós-graduação, ou até mesmo no mercado de trabalho, que aprendemos isso. Da mesma forma que a gente vai num médico, e ele fala assim, você vai ter que fazer tal procedimento, tal cirurgia, a gente não faz a menor ideia do que está acontecendo ali. A gente confia na palavra daquele profissional. Exatamente, doutor. Da mesma forma que a gente do outro lado da cadeira, quando o cliente chega até a gente, ele está confiando no nosso trabalho. Exatamente. E não existe diferença nenhuma entre alguém que acabou de tirar a carteira do AB com alguém que tem 50 anos de advocacia. A habilitação para exercer a atividade é a mesma. É a mesmíssima. O que diferencia é a experiência, o que diferencia é a estrutura do escritório. A capacitação, a quantidade de informações que aquele profissional tem ou não tem. Mas a certificação é a mesma. De mim, que sou pequeno, do maior escritório do Brasil. A certificação nossa é a mesma. Então, tão apto eu estou quanto ele está. Tecnicamente falando, perante aos olhos da OAB. Agora, a experiência de mercado, a reputação, a formação, isso tudo inclui. Mas você trouxe um ponto aqui que é um divisor de águas, que eu escuto essa reclamação basicamente toda semana. Que é o quê? O advogado não me tratou bem. O profissional não soube me acolher. Ou então, depois que eu contratei o advogado, ele sumiu. É uma questão que falta isso que você trouxe, essa humanização, porque você não sabe a que ponto de emoção, a que ponto de fragilidade que a outra parte está. E ela está contando com o seu profissionalismo. Então, eu observo muito no mercado hoje a falta deste profissional, do advogado que sabe atender com humanidade, que sabe atender com objetividade e que consegue também atender o cliente durante todo o processo, dar as informações para ele, ó, aconteceu esse despacho, tá nessa fase, porque muito advogado pega o dinheiro, some e vai aparecer Deus lá sabe quando. Doutor, muito importante esse posicionamento do senhor. Eu venho, inclusive, me questionando a respeito dos novos profissionais. Ocorre muito do cliente nos procurar e, por muitas das vezes, a forma de você lidar com ele, explicar, o jeito, o objetivo do cliente que ele mais procura, que é o quê? Um profissional onde te dá a devida atenção. E eu vejo também que falta muito profissional com essa qualificação. Porque, doutor, não adianta fazer uma pós-graduação, né, ter um doutorado, um mestrado, se o profissional ele não consegue lidar com as emoções do cliente. Porque o que torna o profissional, o advogado, diferente dos demais é esse jeito de acolher o cliente, acolher a pessoa. E eu vejo que muitos dos meus clientes, por muitas das vezes, até tem advogado constituído nos processos, mas migra para que eu possa patrocinar aquela causa justamente por isso. Porque, de alguma forma ou outra, eu consigo atender às expectativas emocionais. Claro, jurídico. Né? Acima ali da conversa, da relação de cliente com advogado, eu tenho a responsabilidade jurídica. Mas eu também vejo que a gente precisa ter uma responsabilidade emocional com aquele familiar. Porque se ele procura o senhor, é porque ele está precisando, doutor. Porque se ele não precisasse, ele não procuraria. Então eu vejo que no mercado de trabalho hoje tem a falta desse profissional e desse advogado diferenciado. Porque o que diferencia, igual o senhor trouxe, da gente, né, aqui para grandes escritórios e grandes empresas, o que nos diferencia é o jeito como lidamos com o cliente. Porque formação é a mesma, a carteirinha, a certificação para você exercer
o ofício como advogado é a mesma. O que vai diferenciar nós dos demais? É a qualificação, depois da faculdade, buscar uma pós-graduação, buscar a continuidade dos estudos e também a forma de como a gente vai lidar com aquela pessoa. Porque muito dos advogados acontece da forma seguinte: o cliente contrata e o advogado simplesmente some. Assim. Então, assim, o que falta na advocacia, né, nós como operadores do direito, falta um pouco mais dessa empatia. Falta mais a recepção, falta mais a humanidade, falta mais, assim, o amor ao próximo mesmo, doutor. Porque quando o cliente te procura, ele realmente está fragilizado. Eu acho que uma coisa que deve ser concordar, acho que todos os mercados de trabalho, todos os segmentos de mercado, todos os segmentos profissionais, é o tanto que hoje a inteligência emocional e a estabilidade emocional do profissional é diferencial no mercado. Você lidando com profissionais que estão extremamente fragilizados, a gente tem que atender sim com técnica e com perícia, mas esse acolhimento, esse suporte emocional que você só consegue dar se você tiver, porque não adianta nada um cliente chegar para chorar com você, você começar a chorar com ele. Vai ficar os dois chorando ali e no final pode ser que não se resolva-se nada. Mas a empatia de entender, de acolher, da estabilidade emocional para lidar com as situações, para lidar com o cliente, para entender que aquela pessoa ali está depositando em você a esperança da solução do problema dela. Esperança, doutor. Porque nós, advogados e tudo mais, nós somos meros intermediários. Intermediários, exatamente. Quem dá a decisão não é a gente, é o juiz. Exato. Ou é o juiz, ou o colégio de desembargadores. Não é a gente. Então, eu chegar pro meu cliente e falar que a causa é ganha, eu tô sendo a pessoa mais covarde, na minha opinião, que existe. Com certeza, doutor. Porque não sou eu que decido. Eu tô colocando naquela pessoa uma falsa esperança. Eu posso falar com ela o seguinte: olha, você tem grande chance de ganhar. Dada a materialidade das coisas, as provas que você tem, a chance de êxito é muito grande. Mas certeza 100% eu não posso dar pro cliente. Então, isso aqui é causa ganha. Não, não existe causa ganha. Exato, doutor. Então, chegar e falar isso pro cliente, eu acho uma coisa extremamente complicada. Porque você tá mexendo com a emoção da pessoa, a pessoa tá saindo ali, ela tá acreditando inacreditavelmente que você é a salvação dela, que ali é uma causa ganha, e do nada vem julgo improcedente a sua causa. Aí você pensa, pô, peraí, como que fica? E na hora que você vai dar essa notícia pra outra parte, pode, pô, mas você não falou que era causa ganha? Você mentiu pra mim? A esperança toda vai lá embaixo. Exatamente. Por isso que do nada aparece uma pessoa querendo que você pegue uma causa que já tá com outro patrono. Ou porque o cara mentiu, ou porque o cara omitiu certas coisas, ou porque simplesmente o cara desapareceu, não deu um atendimento humanizado, não deu um mínimo de atenção. E também é o seguinte: existem profissionais que não são para aquilo. E tá tudo bem. Tem gente que tem uma timidez para lidar com pessoas que não sabe muito. Mas a nível de processo, ela é excelente. Junta, faz uma parceria, pega com alguém que sabe lidar com pessoas para fazer esses atendimentos. Você não tem que ser bom em tudo. Foca naquilo que você é bom. Olha, eu sou muito bom em redigir peça. Não, mas eu não sou bom em atender, não sou muito bom em atender o cliente. Quem que eu conheço que é advogado que sabe atender o cliente para eu poder montar uma parceria com essa pessoa? E vice-versa. Eu sou muito bom em atender cliente, precificar, mas na hora de escrever eu não sou muito bom. Procura alguém, faz a parceria. Você não tem que ser bom em... Quem é bom em tudo não é bom em nada. É verdade. O senhor trouxe um ponto muito interessante a respeito da timidez, a respeito de como lidar tanto com o processo quanto com o cliente. No início da advocacia, doutor, é muito importante... Meu Deus.
Bora, meu filho. Eu engasguei com a água. Vamos lá. No início da advocacia, é muito importante que aquele profissional que acabou de pegar a sua carteirinha da ordem e que vai começar a advogar, tentar fazer uma parceria com alguém que já tem uma experiência no mercado. Por quê? Não é somente processo, doutor. Às vezes a pessoa ela tem uma condição de abrir um espaço físico, abrir um escritório, mas ela não sabe gerenciar tempo, ela não sabe gerenciar os valores que vão entrar no escritório, ela não sabe gerenciar as demandas que precisam ser feitas, os prazos que precisam ser concluídos, os prazos que precisam ser feitos naqueles processos. Então, assim, é muito importante que ela busque alguma pessoa referência que ela possa atuar junto. Porque, doutor, a teoria ela é muito diferente da prática, doutor. Nossa, 100%. Aí. Porque se a gente for pegar o CPP, o Código Penal Brasileiro e o Código de Processo Penal Brasileiro e tentar aplicar como é na teoria, é totalmente diferente. Eu já cheguei em flagrantes onde eu passei mais de 12 horas acompanhando aquele flagrante, sendo que seria uma coisa tão... poderia ser tão rápida, célere, né? Às vezes o cliente cometeu ali um crime menor de 4 anos, né, de pena, e aonde o delegado ele pode arbitrar uma fiança, mas com a burocratização, com a falta de efetivo também, a gente também não pode somente julgar aqui, né, o sistema, mas a gente vê também que tem a falta de efetivo, a falta de um delegado, a falta de um investigador, a falta de policiais, né, na rua. Então, assim, é muito burocrático. E se você for sozinho, claro, você terá seus percalços, você terá seus obstáculos. É muito mais difícil do que você estar com um profissional que já atua naquele ramo. Então, assim, o que eu oriento aos novos advogados, como ontem saiu o resultado aí do 44º exame da ordem. Então, teremos novos profissionais aí, juntamente conosco na área do judiciário. Eu oriento, doutor, que busque parcerias. Mesmo que aquela área, aquele cliente que te procurou não é a sua área de atuação, procure um advogado de sua confiança, onde você pode exercer uma parceria ali. Porque ali você não dispensa o cliente, por muitas das vezes nós somos indicados por outras pessoas. Então a pessoa, você consegue trazer o cliente e consegue trabalhar naquele processo, juntamente com um profissional que já tem uma experiência. Pode ser que você seja capacitado naquela área, mas você não tem habilidade para estar acompanhando o processo conforme o judiciário, o direito, ele te pede para acompanhar. Então, assim, se você tem um profissional de referência, se você tem uma oportunidade de ter uma parceria, invista nessa parceria. Na hora que você se sentir mais seguro, que você se sentir mais experiente, comece a ir sozinho, a advogar sozinho. Mas enquanto isso, tenta procurar alguém que realmente vai conseguir te direcionar no caminho certo. Porque, por muitas das vezes, existem advogados aventureiros. Existem profissionais aventureiros. De pegar uma demanda que não sabe demandar naquele assunto e acaba, por vez, prejudicando o cliente. Sim, acontece. Então, assim, tente, já que você pegou sua carteirinha agora, já que agora você é um novo advogado, opa, deixa eu olhar um profissional onde eu consigo me espelhar, onde eu enxergo que é aquele profissional que vai conseguir me ajudar, que vai conseguir me direcionar, para você começar a ter as experiências que aquele profissional já teve, que por muitas das vezes ele errou, mas com a experiência de vida dele e a experiência profissional, ele consegue te direcionar num caminho mais exato. É porque advogar, essa estrutura de um escritório, ela não é simples, ela não é barata. Não. Tem que se colocar isso na mesa. Ah, vou alugar uma sala para montar um escritório. Beleza, você vai alugar a sala, então você tem aluguel,
Você tem a estrutura da sala, porque a sala, você aluga a sala vazia. Exato. Você tem que montar aquela estrutura toda. Você tem que contratar um sistema. Eu sugiro, ninguém para advogar hoje tem um sistema de acompanhamento de prazo. Advogar hoje, sem sistema de acompanhamento de prazo, quando você tem 1, 2, 3 processos, é tranquilo. Chegou em 10, 15, você já começa a ficar perdido. Chegou em 50 processos, se você não tiver um sistema, não funciona. Porque ali não é só acompanhamento de prazo, é uma diligência, é uma audiência, é uma petição, tudo. É um alinhamento com o cliente. Então envolve tudo isso. Se você não tiver uma ferramenta para te ajudar, e essa ferramenta não é barata, ela não é de graça. Você tem água, você tem luz, você tem internet. Você tem toda uma estrutura que tem um custo. Então, você entrar, vou abrir uma sala. Você pode fazer isso? Pode. Tá errado? Não. Você tem essa condição? Vai com Deus. Sucesso na sua caminhada. Não tô falando que tá errado, não. Só tô dizendo o seguinte. Essa é uma realidade que não é de todo mundo. E, na verdade, é uma realidade que não é da maioria dos brasileiros e na maioria dos profissionais agora que entraram no mercado. Então, procurar um escritório parceiro, procurar um profissional parceiro, para você aprender a dinâmica de um escritório de advocacia. Exatamente. Que doutor. É completamente diferente do que você aprende na faculdade. A dinâmica, a rotina, os processos, estou falando dos processos internos de um escritório de advocacia, de como que aquilo ali funciona. Beleza, recebi, ganhei a ação, vou receber ela hoje? Não, você não vai. Existe o cumprimento da sentença, você vai saber quando é que aquele dinheiro vai cair. Exatamente. Mas o seu aluguel vence dia 30. Então, se você estivesse contando com aquele dinheiro lá para pagar seu aluguel, você não pode. Porque você não sabe se aquele dinheiro vai cair. Você não sabe se se a outra parte vai entrar com embargos ou com uma impugnação para atrasar ou até mesmo impedir aquele pagamento. Então, existem várias situações. Quanto mais seguro, melhor. Vai caminhando, vai devagarinho, vai andando, vai se fortalecendo até você conseguir caminhar sozinho. Ah, tem que caminhar sozinho? Também não. Pode ser que você entre no escritório que já está estruturado, um escritório de advocacia de massa, ou você juntam com um colega seu que formou vocês dois juntos e vai abrir um escritório vocês dois. Existem vários caminhos e todos eles estão corretos. Vai de acordo com o que você quer. Qual que é o seu sonho, qual que é o seu objetivo, qual que é aonde você quer chegar? Você quer chegar ali? Esses caminhos são mais interessantes. Vai neles. Talvez para onde você quer chegar aí sozinho, você vai conseguir. É mais difícil. É mais difícil, mas você vai conseguir. Exato. Ou vou juntar com 2, vai. Vou juntar com 4 aqui, vamos. Vamos dividir os custos aqui, o lucro de cada um. Como você vai operacionalizar isso? É de cada um. O que a gente está aqui tentando mostrar é que com mais pessoas, a jornada fica mais fácil. Mais leve. Mais leve. Principalmente no início. Com certeza. Porque a advocacia em si ela é um mercado de indicação. E as primeiras pessoas a te indicarem, por incrível que pareça, são seus familiares, sim, amigos próximos, conhecidos. E começam a te indicar ali. Até mesmo você mesmo dentro da faculdade já vem alguns clientes ou outro. Eu tô com um inventário para fazer, eu tenho um tio que tá com um terreno para regularizar. Meu primo foi preso. A amiga ali, uma pensão tá atrasada. Já começa direito trabalhista. Já começa a orbitar você esse tipo de demanda. Então você vai ali já selecionando, você vai dentro também vendo qual que é o seu segmento de mercado que você atua. Você vai pegando aquelas áreas ali. Assim você não consegue pegar, você direciona para um profissional parceiro, ou então faça parceria com um profissional. Direciona para alguém de confiança, porque, mais uma vez, é um mercado de confiança e de indicação. E com isso você vai recebendo clientes, é com o tempo. É degrau, é gradativamente. Exatamente. Com o tempo você vai chegando onde você quer, vai constituindo o seu escritório, vai constituindo o seu espaço, vai constituindo o seu nome, a sua reputação. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Mais importante do que ganhar um monte de causa ou perder um monte de causa é como você fez isso, como você atendeu essas pessoas, com que responsabilidade você atendeu, com que ética, com que profissionalismo, que as pessoas hoje, como que as pessoas olham você como profissional?
Aí, quanto melhor esse olhar, mais clientes vão estar chegando e você vai ter que sair bem administrando aquilo ali. Vai trazendo mais pessoas, mais profissionais para trabalhar junto com você. Agregando, né, doutor? E aí nós vamos para frente. Isso. É muito importante também a gente até salientar aqui, doutor, que a faculdade ela te dá uma base, mas verdadeiramente exercer o ofício de advogado, você só vai conseguir entender o direito exercendo, é na prática. Porque a teoria, ela é muito bonita, inclusive, doutor. Sim. A teoria é muito bonita. A Constituição Federal, ela é muito bonita. O direito penal é muito bonito. Mas na prática, o que o advogado realmente precisa fazer? Garantir aqueles direitos. Que na prática é difícil. Não vou falar com o senhor que é impossível. Mas você encontra muitos obstáculos. Então, essa primeira fase, esse primeiro momento onde você se torna advogado, é igual o doutor falou. É necessário ter, não necessário, mas é aconselhável ter alguém que já tem uma experiência. O network também é uma coisa onde consegue agregar na sua vida profissional, consegue também te ajudar, né, em relação a locais onde você precisa acessar. Porque de tudo um pouco, advogar não é fácil, doutor. Não. Advogar não é fácil, eu falo tanto profissionalmente como emocionalmente, porque a gente precisa lidar ali com várias coisas, inclusive com pressões, né? Muitas das vezes tem clientes que nos procura, que fecha contrato, mas fica ali toda semana, ô doutor. E se você não dá essa devida atenção, aí volta naquele caso onde profissionais acabam sumindo, né? E o cliente não consegue ter mais aquele acesso. Então é preciso lidar com o emocional, é preciso lidar também com o profissional, né? Cumprir prazo, fazer uma boa audiência, instruir uma testemunha, instruir mesmo até próprio o cliente. Então, assim, são diversos fatores onde nós encontramos obstáculos. Mas, tendo uma parceria, tendo alguém que já tem uma experiência, é muito melhor. Nós já estamos chegando no final aqui já. Passa rápido. Passa, doutor. Passa rapidinho. Então, desde já, quero agradecer você, Matheus, doutor Matheus Henrique, pela presença, pela conversa, pela amizade desses anos todos que a gente está aí, desde a faculdade até os dias atuais. Gostaria que você deixasse uma mensagem para esses novos profissionais que estão entrando no mercado de trabalho, quem está na faculdade, dessa nossa jornada como profissionais do direito. Doutor, é com grande satisfação, né, pela oportunidade aqui, venho agradecer o senhor. Como o senhor mesmo disse, né, estamos caminhando aí desde 2014, né, ingressamos juntos na faculdade, formamos, e hoje estamos aqui lado a lado podendo atuar como advogados. Doutor, a minha sugestão ou a minha orientação, meu conselho, é que persistam, né? A constância, ela sobressai muitas das vezes do talento. Então, se você tem uma constância naquilo que você faz, você consegue um êxito melhor, um êxito maior. E não desistir. Falo pro doutor que os 5 anos de faculdade não foram fáceis. E também o estudo para se obter a carteirinha da OAB também não foram fáceis. É um investimento mental, é um investimento emocional, é um investimento intelectual, é um investimento financeiro, mas na hora de você conseguir almejar os pontos necessários para obter, né, o certificado aí de aprovado como advogado, é maravilhoso, é muito satisfatório. E mesmo que você tenha todos os obstáculos, né, na vida, como todos nós temos, que você coloque Deus à frente disso, que você coloque os seus objetivos e que você tenha essa constância. Busque se profissionalizar, busque se capacitar para você ser um diferencial na advocacia.
Porque nós temos muito advogados, tem espaço para todo mundo. Mas você sendo um diferencial, conta muito. Então, assim, mesmo que após a obtenção do certificado, busque se capacitar e fazer uma pós-graduação, um doutorado, um mestrado, isso é muito importante. Mas, além de tudo, ter a cordialidade, dar a devida atenção para o cliente, dar a devida humanidade, né? Ser humano com aquela pessoa. Porque muitas das vezes, doutor, elas vêm vulneráveis, elas vêm fragilizadas devido a toda a situação. Então, assim, cabe a nós, advogados, fazer diferente, doutor. Eu acho que a gente tem uma mentalidade, a gente consegue tornar isso menos complicado, menos burocrático. Não acha que você, por ter a capacitação, por ter um intelectual elevado dos demais, que você é uma pessoa melhor que a outra. Nós estamos aqui justamente para nos amar, para a gente se ajudar. Então seja um profissional diferente, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos. É cansativo, é estressante, doutor, é muito estressante. Essa preparação para a prova da ordem, ela é muito estressante. E, na verdade, muito dos que vão fazer a prova têm a capacidade intelectual, mas o emocional, ele é tão cobrado, às vezes de si mesmo, né, e de terceiros, que acaba que no momento a pessoa, ela esquece. Opa, como que eu faço isso? E assim, se capacite, busque as informações necessárias para fazer uma boa prova. Porque ali depende muito da técnica, de como a banca examinadora, ela cobra do candidato, cobra da pessoa que vai fazer. Por muitas vezes, doutor, a gente sabe, mas conforme a banca exige, às vezes a gente esquece. E por muitas das vezes a gente não consegue a pontuação necessária. Mas agradeço, né, mais uma vez. E é isso. Continue firme nos estudos. Continue firme no seu caminho, no seu objetivo. E qualquer coisa estamos à disposição, doutor. Obrigado. Esse foi o Passo Talk, podcast da Passo Jurídico. Você que está fazendo ainda a faculdade, já quer se preparar para o exame do OAB, no site da Passo Jurídico temos lá simulados gratuitos da primeira fase do OAB. Clica www.passojuridico.com.br. É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.